Boa noite, olá meus queridos amigos. Mais uma vez estamos aqui terça-feira iniciando o nosso Rosas do Evangelho. Toda terça-feira nós temos um encontro para estudarmos um dos livros da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje estamos começando um pouquinho mais cedo, estamos começando uma hora mais cedo, embora o nosso horário normal, usual, seja às 20 horas, horário de Manaus, 21 horas, horário de Brasília. Hoje acabei fazendo vocês chegarem mais cedo aqui na nossa live. Já tem alguns amigos chegando, Francisco, Bela, Débora, Zenilda, Silvane, Soraya, Débora, Juliana, tudo bem? Elaine, tudo bem, meus queridos amigos? Sejam bem-vindos. Desculpa pela necessidade de estarmos começando hoje um pouquinho mais cedo, mas certamente quem não puder assistir nesse dia vai ficar ainda por 24 horas aqui no Instagram e também ainda no decorrer da semana vai estar no nosso canal lá do YouTube. Então, quem não puder assistir aqui não vai ter, digamos assim, dificuldades. Olha, a Mara dando um alôzinho, tudo bem, Mara? Manual aqui, deixa eu ver. Manualidade das artes, tudo bem? Zenilda, a Raquel. Oi, boa noite a todos. A Elaine diz, você é pontual, hein? Tem que ser, né? Vocês com certeza têm os compromissos de vocês, então precisamos cumprir aí com os nossos horários. Oi, Bruninha chegando, também a Bruninha sempre aqui conosco, Cláudia Correia. Sejam bem-vindos, meus amores. Hoje nós vamos estar finalizando o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Oi, Raquel, boa noite, minha querida. Olha, a Aline chegando também, nossos amigos sempre aqui presentes conosco. Meus amores, hoje nós vamos, como eu estava falando, dar continuidade ao estudo do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo Amar o Próximo como a Si Mesmo, tá bom? E hoje nós vamos estudar o último item deste capítulo, que é exatamente caridade para com os criminosos. Tá bom? Então nós vamos abordar, conversar, vocês vão justamente também colocando a opinião de vocês para que nós possamos refletir sobre esse tema. Olha, mais algumas pessoas chegando, Liliane, aqui Mactuliuli, Batista Magalhães, aqui mais eu não consigo entender, parece 2 L's e um número. Aqui LL1300, tudo bem? Arnaldo, Elizabeth, Caroline, Carlos Martins, sejam bem-vindos, vocês que entram agora aqui na nossa live do Evangelho segundo o Espiritismo, no Rosas do Evangelho. Meus amores, vamos então fazer a nossa oração, como nós sempre iniciamos os nossos estudos, pedindo que a espiritualidade amiga nos acompanhe, nos fortaleça, sempre nos envolva nas suas vibrações positivas, para que possamos sempre finalizarmos o estudo de uma forma muito positiva e nos sentindo bem, ok? Acima de tudo. Então vamos fazer as nossas orações, a nossa prece inicial, fechando os nossos olhos mais uma vez, pedindo que a espiritualidade amiga nos acompanhe, se faça presente conosco, porque, Senhor Jesus, sabemos que Tu estás presente, porque onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em Teu nome, Tu ali te farás presente. Então sabemos que Tu aqui estás ao nosso lado, nos acompanhando nesse estudo, iluminando cada um de nós, nos envolvendo nas Tuas vibrações sempre tão maravilhosas, as Tuas bênçãos de amor, para que possamos nos sentir fortalecidos, amparados, encorajados para as lutas e para os desafios da vida. Então fica conosco em mais este estudo, mestre querido, e que nós também estejamos sempre contigo. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, meus amores, vamos lá? Olha, mais alguns corações chegando aqui na nossa live, lembrando então que nós estamos agora dando início ao estudo aqui no Rosas do Evangelho, do capítulo, na realidade, do item Caridade para com os Criminosos, lá do capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, do Evangelho segundo o Espiritismo.
Olha, aqui no 8827, seja bem-vindo. Otorrino Geraldo, é Geraldo, né? Aqui é Fá Rodrigues. Oi, Mélia, minha amiga linda, tudo bem? O André, a Stephanie. Oi, tudo bem, meus amores? Geórgia, Eriton Moreira, tudo bem? Vamos então estudar? Meus queridos amigos, acompanhem aí então com vocês que estão com o Evangelho segundo o Espiritismo junto, tá bom? Vamos ler e aí nós vamos começar os nossos questionamentos. Então, caridade para com os criminosos. O que é que o Evangelho já já começa nos fazendo refletir? Ele diz o seguinte, lá no item 14. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina uma fraternidade completa. Então ele já vem nos mostrar aqui que a caridade, ela também, uma das características da caridade é a fraternidade completa, integral e restrita. Fraternidade não é aquela fraternidade apenas para com aquelas pessoas que eu gosto, para com aquelas pessoas que convivem comigo, para as pessoas que pensam como eu. Fraternidade, a verdadeira caridade é para com todos. E é isso que ele está começando a nos dizer aqui, fraternidade completa. E isso significa até mesmo para com aquelas pessoas que ainda não seguem o Evangelho. Olha aqui, a Manualidades, Arte em Tecido diz, caridade e indulgência para com os criminosos. Oh, lição difícil, dificílima. E realmente é tão difícil porque se nós formos analisar as nossas condutas, os nossos pensamentos, nós temos dificuldade de sermos caridosos e indulgentes com quem nós amamos. Se nós percebermos dentro do nosso lar, as pessoas que nós amamos, que convivem conosco, muitas vezes nós não conseguimos ser caridosos, indulgentes, pacientes, serenos e equilibrados para com eles. Perdemos a nossa paciência, perdemos o nosso equilíbrio, a nossa serenidade com determinadas atitudes das pessoas que convivem conosco e olha que nós amamos. Muito mais difícil é para nós conseguir ver naquele que está longe e que ainda comete atitudes totalmente desequilibradas, criminosas, realmente fazendo e causando um mal muito grande ao próximo, aí realmente para nós é quase que algo ainda impossível, tá? Não que seja, mas para muitas pessoas é como se fosse. Mas vamos continuar então aqui a leitura. Tudo bem, Rafa, Wagner, Clovea, João, acho que é isso, né? Aqui, Patrícia. Vamos lá, olha aqui o Geraldo dizendo, a paciência é o auge da sabedoria. Exatamente, mas vamos conseguir, vamos pouco a pouco chegando lá. Então, o que ele nos diz? Continua dizendo o Evangelho aqui. Ele diz, deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque, frequentemente, eles não conhecem Deus como conheceis, e lhes será pedido menos que a vós. Olha que observação importante e ao mesmo tempo que nos faz refletir e nos mostra a grande responsabilidade que nós temos para com o mundo. Olha aqui o Zé Roberto nos dando boa noite, tudo bem? Estou bem sim, Zé Roberto, espero que você também, tá bom? Vejam, meus amores, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque nós estamos, por exemplo, nesse exato momento, estudando o Evangelho. Estamos refletindo sobre as lições de Jesus, sobre a sua lei de amor e de caridade. Estamos aqui adquirindo um conhecimento que nós podemos até não querer aplicar, mas um conhecimento que já nos pertence. E como tal, nós seremos, digamos assim, responsabilizados, precisaremos prestar contas da boa utilização do conhecimento que nos chega.
De que adianta nós termos tantos conhecimentos, conhecermos o Evangelho de ponta a ponta, termos ele na nossa consciência, se ele não está em nosso coração e se nós não conseguimos colocá-lo em prática nas oportunidades que a vida nos proporciona? Então, se nós sabemos que nós devemos amar os infelizes, os criminosos, porque são todos criaturas de Deus, e que eles, assim como nós, necessitam da comiseração, da beneficência, da indulgência do Pai, por que eu, sabendo disso, não consigo olhar o outro da mesma forma? Não consigo também para com ele ter o mesmo olhar de perdão, de entendimento, de compreensão? Percebem? Olha aqui, o Clovea Joai diz que sou de Campo Maior. Tudo bem, seja bem-vindo. É tão bom ter a oportunidade de nós, durante esse estudo, estarmos aí junto a tantas pessoas no Brasil inteiro. Como aqui, só fazendo uma parte do nosso estudo, como nesse ponto as redes sociais são maravilhosas, não é verdade? Enquanto tantas pessoas utilizam as redes para coisas negativas, nós estamos aqui juntos, todos aqui em várias partes do Brasil, estudando, crescendo e tentando nos aprimorar. Então, que bom! Realmente nós percebemos que tudo acontece com a permissão de Deus e as redes sociais, a internet, essa globalização do mundo, se nós soubermos utilizá-la da melhor maneira, ela realmente é uma oportunidade maravilhosa para unir pessoas e, consequentemente, também levar o conhecimento do Evangelho a mais corações, não é verdade? Olha, Cristiano entrando, Isa Palmeira. É isso, minha querida? Isa, vou chamar de Isa, certo? Aqui, Su Torres entrando, Nininho entrando, Castellini entrando, Rosângela, tudo bem, meus amores? Sejam bem-vindos. Estamos estudando o capítulo 11, Amar ao Próximo como a Si Mesmo, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item Caridade para com os Criminosos. Então, percebem a nossa responsabilidade, já que nós temos o conhecimento e precisamos, portanto, demonstrar e exercer que realmente aprendemos aquilo que estamos a todo momento ouvindo, ouvir e colocar em prática. De nada adiante só ter o conhecimento e não vivenciá-lo. Aqui a Jaqueline diz, tem uma pergunta, se puder responder o que a gente sonha. Com uma pessoa morta, mas a gente vê ela viva. O que é? Jaqueline, nós já conversamos sobre isso nos outros estudos, inclusive no estudo de segunda-feira do Rosas, da mediunidade. Nós sabemos que sonhar com uma pessoa que já faleceu pode significar um encontro nosso com essa pessoa no plano espiritual, porque durante o sono nós passamos por um processo de emancipação da alma, que são os chamados... passamos por um processo de emancipação da alma, isso é um fato, e durante essa emancipação da alma nós podemos, Jaqueline, encontrar espíritos desencarnados ou mesmo espíritos encarnados também em desdobramento pelo sono, que são os chamados sonhos espirituais. Por isso que esses sonhos que são muito vivos, muito nítidos, coloridos, com enredo, início, meio e fim, são indicativos de que foi uma vivência real do teu espírito e não apenas, digamos assim, imagens ou emoções do teu próprio cérebro no desenvolvimento normal das coisas do teu dia a dia, que são chamados os sonhos simples, tá bom? Então isso, na realidade, é uma oportunidade que nós temos, que a espiritualidade nos dá, para que nós possamos absorver energias positivas, possamos renovar as nossas energias no plano espiritual durante o processo de emancipação da alma e também de aprender, de ouvir conselhos, de nos encontrarmos com o nosso amigo espiritual, com outros amigos da espiritualidade, com nossos familiares já desencarnados. É uma oportunidade de nós estarmos socializando positivamente ou negativamente, conforme a nossa sintonia, com pessoas que já se encontram no plano espiritual ou estão desdobradas como nós, tá bom? Mas seria isso, Jaqueline, ok? Qual o capítulo do livro? Capítulo 11, Amar ao Próximo como a Si Mesmo, no último item, Caridade para com os Criminosos, no item 14. Estamos finalizando o capítulo na noite de hoje, ok? Então, continuando, ele diz aqui, não julgueis, não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Olha como ele coloca aqui. Não julgueis, porque você mesmo
vós mesmos tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. E é uma verdade. Nós ainda pecamos diariamente. Porque vejam, eu não estou aqui falando apenas de um grande crime, ok? Mas eu estou falando de qualquer atitude, pensamento ou emoções que nós tenhamos em desconformidade com a lei de Deus. E nós, no dia de hoje, poderíamos nesse momento dizer que nenhuma atitude, pensamento ou emoção passou em mim ou eu tive no decorrer do dia de hoje em desconformidade com a lei de Deus? Tudo o que eu fiz hoje, pensei e agi está plenamente em conformidade com a lei de Deus? Será que nós já temos condições de dizer isso? Muito provavelmente não. Eu, pelo menos, não posso dizer isso. Então, eu estou a todo momento precisando da indulgência de Deus, da compreensão e do entendimento dele pela minha pequenez espiritual. Então, da mesma forma, cabe a mim também compreender o momento, o estágio evolutivo do outro, sabendo que ele ainda, muitas vezes, não conhece Deus. E que, se claro, a quem menos sabe, como é que eu já posso, se ele não conhece Deus, não conhece ainda a luz do Evangelho, como é que eu posso exigir dele um comportamento que eu, conhecendo Deus, não consigo ter? Para que eu possa exigir um comportamento perfeito, eu preciso ter autoridade moral. Eu preciso fazer mais e melhor do que aquela atitude que eu estou condenando ou qualquer outra. Percebem como nós, no fundo, ainda não temos condições de julgar as pessoas, tá bom? A Jaqueline agradece aqui as informações, ela disse que era a mãe dela que faleceu e que deseja sempre que Deus a abençoe, né? Obrigada, Jaqueline, que assim seja, né? A Cleide dando boa noite, Lude dando também um alôzinho, Edmar disse, não julgar é um exercício diário. Quem somos nós para julgar o próximo? Exatamente, ainda não temos autoridade moral para isso. E vejam, mesmo Jesus, com toda a sua autoridade moral, não julgou, não condenou, orientava, sim, fazia parte da sua missão aqui na Terra, orientar sim, mas condenar e julgar de modo algum. A Bruninha diz, com certeza não, momentos de raiva e estresse sempre acontecem e perdemos nossa paz, temos que sempre trabalhar. Exatamente, é um trabalho diário, constante, é o orar e vigiar diariamente. E prestem atenção, se nós, num lapso, se nós perdermos esse controle do orar e vigiar, e quando nós menos percebemos, já estamos impacientes, com raiva, estressados, ansiosos, sendo, digamos assim, mais ríspidos e indelicados com as pessoas. Por isso que nós precisamos estar o tempo todo orando e vigiando mesmo, buscando a sintonia com o bem, porque ainda somos muito imperfeitos e muito frágeis. E qualquer coisa aí já nos tira o equilíbrio, tá bom? Que Nacional Arte coloca, boa noite, falando de preconceito e julgamentos, eu gostaria de saber como os dirigentes e médiuns kardecistas enxergam as práticas dos irmãos espíritas de matrizes africanas. Veja, Nacional Arte, na realidade, uma coisa que eu acredito que é muito interessante e uma das coisas que eu mais admiro na doutrina espírita é que ela, na realidade, ela sempre coloca que todas as religiões são positivas. Todas as religiões são importantes, merecem o nosso respeito. Por quê? Porque todas elas levam o homem até Deus. E isso é o mais importante. Todas elas pregam a caridade e o amor ao próximo. Isso é o mais importante. Embora a doutrina espírita fale da reencarnação, nos traga orientações, mais às vezes que nós consideramos mais seguras sobre mediunidade e tudo, isso tudo é um conhecimento fundamental. Mas de nada adiantaria eu ter esse conhecimento, Nacional Arte, se eu não vivenciar a lei de amor. Pessoas que podem se dizer, digamos assim, sem religião, que não seguem uma religião ou que seguem qualquer outra religião. Se elas fizerem o bem, o amor, se elas vivenciarem a caridade, elas estarão muito melhores do que eu que estou aqui, me digo espírita, falo do Evangelho, tenho conhecimento e não pratico. Então, na realidade, todas as religiões são positivas e levam o homem até Deus. O que nos diz a doutrina espírita sobre as inúmeras religiões é que, no momento,
ainda são necessárias todas essas religiões. Por quê? Porque a humanidade se encontra em estágios evolutivos diferenciados. E como isso, na realidade, esses estágios evolutivos diferenciados faz com que determinadas pessoas já estejam preparadas para o conhecimento, por exemplo, que a doutrina espírita traz. Outras ainda não estão preparadas para esse conhecimento e precisam estar, na realidade, em outras religiões. E é por isso que Deus encaminha avatares, pessoas iluminadas, que pertencem a todas as religiões. Há grandes nomes do amor e da bondade em todas as religiões. São todos, digamos assim, trabalhadores do Cristo e que vêm nessas religiões para que mesmo com os seus rituais, com as suas, digamos assim, com algumas mistificações, não digo mistificações, mas com algumas situações criadas muitas vezes pelo próprio condicionamento do homem, ainda assim vêm esses corações para que possam, e mesmo mantendo muitas vezes aqueles rituais e aqueles sacerdotes que se colocam muitas vezes numa posição de hierarquia, enfim. Mas o fundo da mensagem é a mesma, de amor. E com isso, pouco a pouco, toda a humanidade vai evoluindo. Então, eu não estou aqui falando só da questão das matrizes africanas, mas de todas as religiões de uma forma geral, porque a opinião da doutrina espírita é uma. Agora, a doutrina também nos diz, só para eu fechar a pergunta da Nacional Arte, é que o espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Por quê? Porque a ciência vai, pouco a pouco, comprovar tudo aquilo que a doutrina espírita já nos fala. Imortalidade da alma, existência do espírito, mediunidade, comunicação do mundo material com o mundo espiritual. E tendo, digamos assim, o respaldo da ciência, as outras religiões precisarão se adequar, precisarão aceitar, porque não será mais uma coisa que depende da crença, mas é algo que a ciência já veio e já confirmou. E aí todas vão caminhar para o mesmo objetivo, de modo que todos vão, na realidade, seguir para os mesmos entendimentos, ok? Mas a doutrina espírita, ela abraça e tem um carinho muito grande por todas as religiões, ok? Aqui, a manualidade, a arte em tecido diz, e aquela máxima, fora da caridade não há... é aquela máxima, fora da caridade não há salvação. E acho que em todas as palestras relacionadas ao estudo, todos mencionam caridade e trabalho. Exatamente. E tem tudo a ver agora também com a pergunta da nacionalidade e arte. Que é exatamente isso, não é fora da doutrina espírita não há salvação, é fora da caridade, é fora do amor, que está presente em todas as religiões. E é por isso que precisamos amar. Caridade é amor em ação. Só quando nós desenvolvermos o amor sincero e verdadeiro em nossos corações, conseguiremos realizar, vivenciar a verdadeira caridade. Ok? Temos muito que melhorar e aprender, orar e vigiar sempre, exatamente. É isso mesmo, meus queridos. Vamos lá aqui. Mais uma perguntinha da Lude aqui. Verdade. Quantos se dizem crer em Deus e julgam o próximo? Não ajudam. Enquanto aqueles que se dizem seus, fazem às vezes muito... que se dizem ateus, ela quer dizer. Às vezes fazem muito mais. Exatamente. E agora, Lude, também, dentro de todo esse contexto, é lembrar, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. É dizer, de que adianta eu ter o evangelho nos lábios, em palavras, saber tudo de cós salteado, como dizia a minha avó, se eu não vivencio. Então não basta eu dizer Senhor, Senhor, eu preciso sentir e vivenciar aquela verdade. Perfeito? Então vamos lá, a Débora também, vamos aqui, já volto para o comentário de vocês aqui, só a Débora também concordando em relação à posição da doutrina espírita em relação às outras religiões, que ela não faz diferença. Exatamente, todas são maravilhosas porque nos levam a Deus. Será que vai demorar muito para a ciência confirmar o que cremos? Não, Lude, não vai, tá bom? Na realidade, já há inúmeros estudos. Primeiro que a ciência já fez muito isso no passado. Nós temos inúmeros cientistas que trabalharam e, na realidade, vieram a confirmar essas informações. Menciono aqui William Crookes, vários professores da Universidade de Harvard que estudaram na época os fenômenos das mesas girantes, Ernesto Bolzano, enfim, existem vários cientistas e hoje em dia esse estudo continua, tá bom? Muita coisa a ciência, na realidade, já está tendo acesso, mas é claro que se é algo lento
digamos assim. Por quê? Porque quando a doutrina realmente confirmar essas informações, é algo que já foi testado de forma, digamos assim, repetida. A ciência, ela precisa testar, repetir, para que ela possa ter a certeza dessas informações. Então, isso não vai demorar. Agora, já no mundo de regeneração, que nós já estamos caminhando, isso vai acontecer de uma forma muito mais tranquila, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Boa noite, Evelyn, grata por tudo. Imagina, Anitta querida, Zé Roberto falando do amor ao próximo, do respeito sempre. Exatamente. A Rafa perguntando, existe algum limite para a reencarnação, para a encarnação? Sim, o da perfeição. Rafa, a partir do momento que nós alcançarmos o reino angélico, ou seja, quando nós formos espíritos perfeitos, nós não precisaremos mais reencarnar, porque a finalidade da reencarnação é oportunizar o progresso. Quando nós já alcançamos a perfeição, nós continuamos evoluindo, mas não mais em experiências reencarnatórias. Já continuamos evoluindo já dentro do reino angélico, no próprio plano espiritual, tá bom? Posso reencarnar? Posso, mas não preciso. Só se eu posso reencarnar se eu quiser vir numa missão, por exemplo, como Jesus, espírito perfeito, já era perfeito. Ele já era perfeito antes do planeta Terra ser criado. Ele já era perfeito, Jesus, ok? Mas ele veio para dar o exemplo. Não precisava mais reencarnar, não tinha mais compromissos, necessidades, mas veio para nos auxiliar. Então, os espíritos perfeitos podem reencarnar, mas não precisam. Então, eu posso te dizer que o limite da nossa reencarnação é exatamente quando nós alcançarmos o reino angélico. Estamos no reino nominal e estamos caminhando para o reino angélico, tá bom? Onde seremos espíritos perfeitos. Vamos continuar, então, aqui. Que nos fala então? Vamos lá. A verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podeis acompanhá-la. Não, não é só isso que Deus exige de vós. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas ao vosso próximo, mesmo para os criminosos. Podeis ainda exercitar essa sublime virtude sobre muitos seres que não precisam de esmolas e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Ou seja, caridade para com todos, não apenas para aqueles que estão próximos, mas para com todos. São todos nossos irmãos, filhos de Deus, filhos do mesmo Pai. E ele diz aqui, os tempos estão próximos. Digo ainda em que a fraternidade reinará nesse globo. Olha que coisa linda! Estão próximos os dias onde a fraternidade reinará neste globo. No mundo de regeneração que se avizinha, isso já vai acontecer. Nós já viveremos em fraternidade, todos nós já conheceremos a Deus. O orgulho já estará muito mais reduzido em nossas vidas. Nós realmente já estaremos caminhando para isso. E todos caminhando também para o reconhecimento da imortalidade da alma, do plano espiritual. Como eu disse, nesse mundo de regeneração, a ciência também já vai vir dando todo esse amparo, essa força, nesse sentido de ratificar as informações e os conhecimentos trazidos pela doutrina espírita. Então ele diz, a lei do Cristo é a que regerá os homens, e só ela será o freio e a esperança, e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre os outros infelizes, porque é Deus quem quer que todos sejam iguais. Portanto, não desprezeis ninguém. E aí ele diz, Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamento. Logo, quando os homens forem conduzidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidades desses ensinamentos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados nos mundos inferiores de acordo com as suas tendências. O que o Evangelho quer nos dizer nesse momento? Que nós
ainda na condição que estamos, precisamos da convivência com espíritos mais imperfeitos, com os criminosos, porque eles nos servem de ensinamento, de aprendizado. Através deles, nós aprendemos a desenvolver o entendimento, a compreensão, a fraternidade, a compreensão, o perdão, o amor. E nós precisamos deles para que esses sentimentos de piedade, de comiseração, nasçam, cresçam e desenvolvam em nosso ser. Mas a partir do momento que nós já estivermos com esse sentimento mais pleno em nossos corações, nós evoluímos naturalmente e passamos à condição de merecer mundos mais evoluídos, de regeneração, felizes, e os celestes já são para espíritos perfeitos, ainda estamos longe desse patamar, mas já temos condições de merecer mundos mais felizes. Por isso que ele diz aqui, quando as verdades da lei de Deus estiverem em nossos corações, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, de nós precisarmos conviver com esses criminosos. Eles serão, digamos assim, afastados daquele mundo, reconduzidos para outros planetas compatíveis com a sua evolução, e nós poderemos viver num ambiente mais feliz. Por isso que nós precisamos tratar da nossa reforma íntima, para que nós possamos realmente crescer e evoluir e termos condições de merecer um lugar como esse, embora, mesmo estando no mundo de regeneração, mundos felizes, nós estamos cada vez mais em conformidade com a lei de Deus, amamos cada vez mais, nos compadecemos, nos penalizamos dos sofrimentos da humanidade inferior. E é por isso que muitas vezes, mesmo estando em mundos felizes, as pessoas, esses espíritos, aceitam reencarnar em missão em planetas menos evoluídos para servirem de exemplo, para amparar e para auxiliar a humanidade ainda sofredora. Tá bom? A Bruna coloca aqui, indiquei para Evelyn já, mas vou indicar para todos o documentário Hell, o poder da mente, que fala sobre cura, espiritualidade e poder que nossa mente tem de criação e fala sobre terapias espirituais. É verdade, a Bruninha me indicou, ainda não tive tempo de assistir, mas vou assistir porque precisamos. Tudo que nós pudermos agregar de valor, de terapia, de auxílio para que nós possamos manter o nosso equilíbrio, nossa conexão com Deus é positivo, certo? Olha aqui, a Fernanda falando também desse documentário, muito bom. O documentário passa na Netflix, não é isso? Ela falou aqui, mas deve ter no YouTube também. Vamos ver, Bruninha. Mas enquanto, aqui a Clécia diz, mas enquanto ainda não estamos na perfeição, não tem limites para a reencarnação, correto? Correto, não tem limite. Vamos reencarnar inúmeras vezes até chegarmos à perfeição. Quem segue mais rapidamente a lei de Deus, reencarna menos, óbvio, e sofre menos. Quem fica mais tempo ainda no terra-terra, na vida material, no mundo material, reencarna mais vezes, sofre menos e demora mais tempo. Mas certamente não há limites enquanto não chegarmos à perfeição. É isso mesmo, tá, Clécia? Aqui a Lude já respondeu, aqui a Clécia. Vamos ver aqui, nesse caso, a reencarnação, a Clécia confirmando, é isso mesmo, reforma íntima para os criminosos também. O interessante, Débora, quando você coloca a reforma íntima para os criminosos, é importante nós sabermos que, muitas vezes, com o nosso exemplo, nós podemos ajudar esses corações a evoluir. Através do nosso exemplo de caridade, de amor, de entendimento, de compreensão, de não julgamento, através, como ele diz aqui muitas vezes, o último ponto do nosso capítulo de hoje, do nosso item, que é o item 15, que ele diz, será que eu devo sacrificar a minha vida para salvar um criminoso? E a doutrina espírita diz que, na realidade, a verdadeira caridade, ela não faz diferença entre um irmão e outro, entre um próximo e outro. Todos nós somos filhos de Deus. Então, se eu posso salvar, claro que o espírito que fez essa observação, ele diz, olha, eu vou dar a resposta conforme a minha evolução, conforme o meu entendimento. E eu acredito que sim, que ele diz aqui, o devotamento é cego. Nós devemos sim ajudar, nos lançarmos para ajudar as pessoas, porque são todos filhos de Deus, nossos irmãos. Ele diz muitas vezes, aquele ato de caridade extrema, de amor para com o outro, para com um criminoso, fará com que ele repense a sua vida, com que ele repense as suas atitudes equivocadas, com que ele possa, na realidade, buscar a partir dali ser uma pessoa melhor, ser um homem melhor. E é por isso que a caridade e o amor
são as únicas coisas que modificam e transformam as pessoas. O amor tudo transforma, tudo modifica. Por isso que ele diz, se tivermos que socorrer, mesmo que aquilo ali possa representar risco para as nossas vidas, façamos, é como ele diz aqui, deixe a voz do coração. Ele diz, não é preciso, termina o capítulo dizendo, não é preciso perguntar-vos se o farei ou não. Mas ele diz, mas ide em seu socorro, porque salvando-o, obedeceis a esta voz do coração que vos diz, pode salvá-lo, salva-o. Ou seja, é o amor. A partir do momento que nós esquecemos de nós mesmos em benefício do próximo, é a caridade pelo sacrifício, ou seja, nós não pensamos em nós só pensamos no outro, em aliviar a dor do outro, a angústia do outro, o sofrimento do outro, a salvá-lo de alguma forma. Isso é o amor na sua expressão mais linda e mais maravilhosa. Ainda estamos longe, mas vamos chegar, tá bom? Aqui a Su Torres perguntando se a live está travando. Bom, aqui disse que algumas pessoas dizendo que a Juliana disse que estava, mas voltou, já está normalizado. Espero que dê tudo certo. Aqui a V. Santana está perguntando qual é o nome do documentário. HEAL, H-E-A-L, tá bom? Manualidade Arte em Tecido diz, acho que o que nos atrasa nessa questão é o fato de buscarmos vingança. É um traço tão arcaico da nossa questão humana, mas que ainda nos satisfazemos em buscar vingança para os crimes. Exatamente. Ainda dentro de nós ainda pulsa aquele desejo de ver o outro pagar pelaquilo que fez. Né? A vingança no sentido de se o que eu sofri, o outro também vai sofrer. Se faz alguém sofrer, se mata, alguém tem que sofrer também. Certamente, ainda é um resquício desse sentimento de orgulho, de vingança, que provém, a vingança também vem aí do orgulho e do egoísmo, que faz com que nós tenhamos a ilusão de que nós somos melhores do que os outros e por isso acreditamos que eles merecem pagar. Na realidade, todos nós vamos responder pelas nossas atitudes equivocadas. Sabemos disso, mas não é porque nós sabemos da lei de ação e de reação, de causa e efeito, na realidade que é mais apropriada, que eu não devo estender a mão, que eu não devo ajudar. Imaginem, todos nós estamos aqui, na sua grande maioria, resgatando. Imagina se a espiritualidade simplesmente dissesse, deixa a humanidade por conta própria, estão todos resgatando, tem que sofrer mesmo, não vou ajudar, vou ficar aqui esperando que eles, quando resolverem fazer o bem, façam. Sem estenderem a mão, Jesus nos ama infinitamente e está o tempo todo, a todo momento, trabalhando incessantemente por nós. Porque nós não agiríamos da mesma forma, não faríamos também e não agiríamos com ele e com os nossos irmãos da mesma forma, certo? Ok? Como é que está a internet aí para vocês, meus amores? Vocês estão conseguindo acompanhar? Estão conseguindo, enfim, ver a live direitinho? Deem um alô para que nós possamos aqui saber como é que vocês estão na live, tá bom? Então aqui vamos continuar o nosso estudo. Deveis aqueles de quem falo, o socorro de vossas preces, é a verdadeira caridade. Olha, a Bruninha dizendo, voltei, tinha caído aqui para mim. Bom, vão me dando um retorno aí, tá bom, meus amores? Vamos, para que nós possamos conseguir terminar a live direitinho. Então ele diz aqui, continuando, deveis àqueles de quem falo, o socorro de vossas preces, é a verdadeira caridade. Então ele diz, para com os criminosos, se eu não puder muitas vezes ajudar diretamente, que eu possa utilizar da oração, da prece, que eu estarei certamente ajudando aquele coração. Ele fala, não é preciso dizer de um criminoso, é um miserável, é preciso expurgá-lo da terra, a morte que se lhe inflige é muito suave para um ser dessa espécie. Vejam bem que uma consideração dessa é uma consideração realmente sem caridade, movida pelo sentimento de vingança que foi muito colocado, de revide, do olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente, isso já ficou no passado, tem que ficar no nosso, digamos assim, tem que ficar na nossa história, mas não para que isso volte no sentido de nós querermos fazer a mesma coisa, para nos servir de lição, de aprendizado. Jesus veio nos ensinar o dai a outra face.
Claro que ele não quer dizer que nós, naquele momento, estejamos ali a todo momento sofrendo as iniquidades do outro, mas que nós não queiramos revidar, que nós possamos fazer o bem, o amor, a verdade e, pelo menos, orar por aqueles corações, se nós não tivermos condições de ajudar diretamente. Então ele diz, não é assim que deveis falar de um criminoso. Olhai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz perto de si? Como agiria Jesus diante de um criminoso? Ele diz, lamentá-lo-ia, o consideraria como um doente, bem miserável, e lhe estenderia a mão. Aí agora ele vai fazer uma observação muito interessante. Quando ele diz assim, não podeis fazer isso em realidade. O que ele quer dizer aqui? Muitas vezes, olha aqui, a Veridiana diz que trava e volta a transmissão. Aqui está travando. Vocês querem, então, que eu pare um pouquinho e volte para ver se ela fica melhor? Tá bom? Vamos ver. Eu vou dar mais uns minutinhos. Olha, a Débora está dizendo que está travando também. Então, eu vou encerrar rapidamente e volto aqui com vocês para ver se ela melhora um pouquinho. Tá bom? Já volto. Vou encerrar e volto. Oi, meus amores. Estou aqui voltando. A nossa live estava com a internet muito lenta, muitas pessoas dizendo que estava travando, que elas não estavam conseguindo realmente assistir, então nós resolvemos encerrar e iniciar de novo para que todos possam ver e espero que agora a internet esteja melhor, tá bom? Vão me dando aí um ok, me dizendo se o sinal melhorou um pouquinho para que nós possamos dar continuidade, tá bom, meus queridos? Estão esperando aqui algumas pessoas entrar. Boa noite, Evelyn. Boa noite a todos. O Ale, oi, tudo bem? Continua travando aqui o Ale dizendo, puxa vida, e agora? E agora, meus queridos amigos, o que eu faço? Tá? Eu fico aqui preocupada com vocês, porque eu sei que sem a participação se travar muito não adianta, tá? Vamos dar um tempinho, Ale, para ver se ela dá uma melhorada, tá bom? E vamos lá, olha, aqui a Débora está dizendo agora está ok, aqui está normal. Ai, graças a Deus, acho que vai melhorar por aí também, Ale, tá bom? Então vamos lá, obrigada, meus amores, obrigada pelo retorno de vocês. Então ele diz o seguinte, Jesus, se tivesse perto dele um infeliz, um criminoso, ele lamentá-lo-ia e o consideraria um doente bem miserável e lhe estenderia a mão. Claro que Jesus consegue ver a condição daquele coração, ainda de doente espiritual. Percebem o que eu quero dizer? É um doente espiritual ainda, é uma criança espiritual. E Jesus trata uma criança com compreensão e entendimento pela pequenez dele. Diferentemente de nós, que muitas vezes já queremos exigir daquela pessoa o mesmo comportamento nosso, que já temos mais entendimento, certo? Não dá. Então ele diz, não podeis fazer isso em realidade, porque muitas vezes na condição que nós nos encontramos, nós não temos condições muitas vezes de estarmos diretamente em contato com o criminoso, até porque às vezes ele não vai saber compreender isso, tá bom? E agir conosco de uma forma saudável. Mas ele diz, mas pelo menos podeis orar por ele e assistir o seu espírito durante alguns instantes que deve ainda passar sobre a vossa terra. Ou seja, orar por esses corações nós sempre podemos. Então ele diz, se tu não puderes ajudar diretamente, ora por aquele coração. Busca as tuas energias, busca o auxílio da espiritualidade amiga para aquele coração que precisa das tuas orações. Nós não fazemos ideia de como as orações são benéficas, como elas amparam, como elas auxiliam e como elas fortalecem o espírito. Se nós soubéssemos, nós oraríamos muito mais, porque faz muita diferença, ok? E aí ele diz, ele é o vosso próximo, como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Então, ajudai-o, pois, a sair do lamaçal, e orai por ele. Ou seja, quando na realidade nós conseguimos perceber que os criminosos são doentes da alma e que nós temos sim uma responsabilidade para com eles também, de responsabilidade de dar o exemplo, de ampará-los, de auxiliá-los, de ajudá-los de alguma forma a sair daquele lamaçal,
nós entendemos que a caridade também é isso. Não adianta eu olhar para o criminoso, cruzar os braços e dizer, aquele ali não tem jeito. Não adianta eu me dedicar a trabalhar por ele, tentar modificá-lo. Ele não vai mudar. Ele vai mudar. Quando nós lembramos que todos nós somos destinados à perfeição e à felicidade, nós sabemos que nós vamos mudar. Pode acontecer, é verdade, daquela pessoa não mudar nessa existência. Isso é possível? Claro que é. Mas nós sabemos que a pessoa tem o livre-arbítrio e ela pode mudar nessa existência, na outra, enfim. Ela vai mudar em algum momento. Mas mesmo que ela não mude nessa, certamente, com o meu exemplo, com as minhas orações, isso de alguma forma vai tocá-lo. Quando ele despertar para os verdadeiros valores da vida, que pode ser no plano espiritual ou numa próxima reencarnação, tudo de bom, todos os atos positivos, todas as orações, tudo aquilo que foi feito por ele em seu benefício pelas pessoas não serão esquecidos. E aquele ato de amor e de bondade certamente será, digamos assim, um bálsamo, uma inspiração, uma força, uma esperança que vai ajudá-lo a se modificar e a se melhorar na vida, tá bom? Então sempre vale a pena, ok? E aí, meus queridos amigos, a oração é um bálsamo, dizendo a Soraya, exatamente, Soraya, é um bálsamo para nós e é um bálsamo para eles, é um bálsamo para quem está desencarnado. Até algumas pessoas perguntam, Evelyn, nós devemos orar pelos desencarnados? Eles percebem, eles sentem a nossa oração, as nossas vibrações, muito mais do que nós podemos imaginar. As orações destinadas aos espíritos já desencarnados são realmente alívio para as suas dores, as dores morais que eles sentem, muitas vezes as dores físicas, que são repercussões do corpo físico que ainda repercutem no corpo espiritual. Aquelas preces são bálsamos, eles se sentem muito mais leves e eles pedem, orem por mim, porque essas preces são bálsamos e aliviam e tiram um pouco da dor e do sofrimento que eu tenho aqui na Terra. Inclusive, olha aqui, a Edi colocando que acredita nisso, né, da eficácia da prece, é isso mesmo. A Marisa dando boa noite para a gente. Aqui o Ordilete colocando orar e vigiar, exatamente. Tá? E, inclusive, quem tiver o livro O Céu e o Inferno em casa, que é a quarta obra da codificação, na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, ele traz depoimentos de espíritos desencarnados. Então ele traz depoimentos, vários depoimentos, tá? Vários. Traz depoimentos de espíritos felizes, traz depoimentos de espíritos imperfeitos, de espíritos suicidas, materialistas, vários tipos, vários perfis de espíritos. E dentre os espíritos infelizes, sofredores, eles vêm dando depoimento do quanto as preces auxiliam e ajudam e aliviam as suas dores, mostrando realmente que o efeito da oração é muito maior do que aquele que nós imaginamos aqui. Então, muitas vezes nós oramos por nós, pelos nossos outros amigos e familiares encarnados, e às vezes não oramos pelos nossos familiares desencarnados. E nós deveríamos fazer isso sim, com frequência inclusive. Olha a Tainá dando boa noite, Antônio Carlos entrando, Gislaine, Luciana. Aqui, eu já li esse livro, O Céu e o Inferno, muito bom. Inclusive, olha o Adão dando boa noite. Boa noite, Adão, tudo bem? Inclusive, O Céu e o Inferno será o próximo livro que nós vamos estudar aqui na live. Quando nós terminarmos, nós estamos estudando simultaneamente 3, certo? O Livro dos Espíritos, no Pétalas do Espiritismo, o livro dos Médiuns na segunda-feira, no Rosas da Mediunidade, e o Evangelho aqui na terça-feira. Então, quando nós terminarmos o livro, um dos dois, ou o Evangelho ou o Livro dos Médiuns, provavelmente será o Livro dos Médiuns que vai acabar primeiro, porque o Evangelho é bem extenso, o próximo livro que nós vamos estudar é exatamente O Céu e o Inferno. E vocês vão ter a oportunidade de ver o quão interessante é esse livro, principalmente quando chega na parte dos depoimentos, onde nós nos sentimos realmente próximos daqueles corações diante de todas as dificuldades e todos os testemunhos que eles trazem para nós, ok? E aí, meus queridos, então nós vamos agora entrar na partezinha final do nosso estudo de hoje, que é o item 15, que diz o seguinte: um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo é preciso expor a vida. Mas sabe-se que esse homem é infeliz e que, se ele escapar, poderá cometer novos crimes.
Deve-se, malgrado a isso, se expor para salvá-lo? E o que nos diz, então, aqui o item 15? Olha, a Débora gostando do nosso próximo livro, o Antônio dizendo, tô lendo agora a Gênese, tô besta. É muito bom a Gênese. Nós vamos fazer o estudo da Gênese também depois do Céu e o Inferno, tá? A Gênese é o último livro da codificação, é o livro, digamos assim, um pouco mais difícil, tá? Tem muitas informações técnicas, então nós vamos deixar ele para o fim. Quando nós já tivermos mais conhecimento dos outros livros, mais entendimento dos princípios, da doutrina, vai ficar mais fácil a compreensão do livro A Gênese. Então, nós vamos estudar depois o Céu e o Inferno e, por fim, estudaremos a Gênese, tá bom? Então, a pergunta aqui é, deve-se expor a vida, então, para salvar um criminoso? Ok? E o que ele diz? Esta é uma questão muito grave que pode se apresentar naturalmente ao espírito. Responderei segundo o meu adiantamento moral. Isso aqui o espírito Lamennais. Ele diz, uma vez que se trata de saber se deve expor a própria vida por um malfeitor. E aí ele diz, o devotamento é cego, socorre-se o inimigo, deve-se socorrer o inimigo da sociedade, numa palavra, deve-se socorrer o malfeitor. Credes que somente a morte que se vai arrancar esse infeliz? É talvez a toda a sua vida passada. Porque pensai nisso, nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos minutos de vida, o homem perdido volve sobre sua vida passada, ou antes ela se ergue diante dele. Ou seja, naquele momento que ele acredita que ele vai perder a vida, toda a sua vida, tudo passa rapidamente diante da sua mente. E naquele momento ele tem condições de repensar as suas atitudes quando ele se vê salvo, quando ele percebe que alguém arriscou a própria vida para salvá-lo. Então ele diz, a morte talvez chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Então ele diz, lançai-vos, pois, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu, tu que já tens conhecimento da lei de amor, lançai-vos, arrancai-o a sua condenação, arrancai-o da morte, que talvez para ele seja muito cedo. E então talvez esse homem que morreria vos insultando, se atirará em vossos braços. Então ele diz, não é preciso que vos pergunte se deves ou não fazê-lo. Ide em seu socorro, porque salvando-o, obedeces à lei, à voz do coração, que vos diz, podes salvá-lo? Salva-o. Ou seja, faz o amor, pratica a verdadeira caridade, que é ajudando o teu próximo, independentemente dele se ele está no bem ou se ele está no mal. Ele é um filho de Deus, como tu também o és. A Caroline coloca, Evelyn, me imaginando diante de uma situação na qual um criminoso comete uma injustiça com uma pessoa inocente ou algum ente querido meu. Penso que no ato não teria sabedoria para pensar que ele é tudo isso, né? Eu te entendo, Caroline, eu te entendo. E eu vou contar aqui para vocês um caso de Chico Xavier. Na realidade, eu ouvi esse depoimento sobre essa história de Chico, de Divaldo Franco. Tá bom? É uma forma de nós nos inspirarmos. Certamente nós estamos ainda longe disso, mas através dos exemplos de outros corações mais bondosos, nós vamos pouco a pouco nos inspirando. E o que ele nos diz? O que nos diz essa mensagem de Divaldo sobre Chico Xavier? Ele diz que Divaldo, logo mais no início do seu apostolado, lá na sua cidade natal, tinha acontecido um crime muito brutal, que deixou na realidade toda a cidadezinha muito entristecida, muito assustada, muito nervosa por conta daquele acontecimento. E a pessoa, o jovem que foi assassinado, a mãezinha dele, na realidade, só tinha ele, já era uma senhora viúva, e ela ficou muito sentida, claro, pelo desencarne do seu filho. E aí, Chico Xavier, numa determinada noite, não fazia muito tempo do desencarne daquele jovem não, tá bom? Ele recebeu a visita de um espírito que disse para ele assim, Chico, vá na casa da senhora fulana de tal, fazer o evangelho com ela, a tal hora, ok? Vamos supor aí que fosse 20 horas da noite, horário do nosso evangelho. Vá à casa dela fazer o evangelho. Chico Xavier, muito obediente,
foi até a casa dela naquele dia realizar o evangelho. Chegou lá, diz aí, ela recebeu o Chico com muito carinho e ele disse: olha, eu vim aqui fazer o evangelho com você. Aí ela ficou toda feliz, arrumou a mesinha para ele, tudo direitinho. Quando eles estavam iniciando o evangelho, na hora do início do evangelho, toca a porta. Aí, ainda estavam no início do evangelho, ela se levanta e ela vai abrir a porta. Quando ela abre a porta, era um mendigo, digamos assim, uma pessoa assim com as roupas rasgadas, como nós conhecemos uma pessoa como se fosse um mendigo. E esse mendigo pergunta se ela tinha algo a oferecer, se ele estava com fome e se ele podia comer alguma coisa. E aí ela disse o seguinte, que ela estava, na realidade, iniciando o evangelho dela e que ela não tinha condições de dar comida para ele naquele momento, mas que se ele quisesse participar do jantar espiritual, do banquete, da realidade das preces, ele era bem-vindo. E ele aceitou. E aí, na realidade, ele entrou, sentou e imaginem qual foi a lição que caiu naquele momento, justamente o perdão. E dentro daquela mensagem do perdão, o Chico Xavier fez a observação, fez todo o comentário acerca do Evangelho no tocante ao perdão. Quando ele terminou a sua explanação, a mãe, a senhora viúva, disse que na realidade, naquele momento, ela já que estavam falando daquele tema do perdão, ela aproveitava a oportunidade para dizer naquele momento que ela perdoava o assassino do seu filho, tá? E que naquele momento, que ele, onde quer que ele estivesse, ele pudesse receber o seu perdão e que a partir daquele momento, onde quer que ela estivesse, ela oraria por ele e que o veria como se fosse o filho dela e que naquele momento ela o perdoaria de tudo. E aí terminou-se o evangelho, bebeu-se a água. Quando terminou o evangelho, o mendigo perguntou dela o seguinte: a senhora é a mãe do rapaz que foi assassinado? Aí ela disse: sim, meu filho, sou eu mesma. E ele disse para ela: e eu sou o assassino. E agora, diante das palavras que a senhora emitiu, onde a senhora perdoou o assassino, sem mesmo saber quem ele era, e sem mesmo saber como tinha, digamos assim, assassinado o seu próprio filho, eu, nesse exato momento, vou me entregar à polícia. E se a partir de hoje eu tentarei ser uma pessoa melhor, tentarei ser um ser humano melhor. E assim ele fez. E ele saiu de lá, ele se entregou à polícia e procurou ser uma pessoa melhor. E quando Chico Xavier voltou para a sua casa, quem se faz presente? O filho que havia sido assassinado. E ele disse: fui eu, Chico, que pedi, que encaminhei aquele coração, o assassino, para a casa da minha mãe, para que ele pudesse ouvir o evangelho e para que ele pudesse ser perdoado e ter a condição de se modificar. Então vejam, queridos amigos, que ato lindo daquela mãe. Um ato, isso é real, tá? Isso não é história de conto, não. Isso é real, contado pelo Divaldo, que foi um caso realmente que aconteceu com Chico Xavier. Então nós temos condições de perceber que já há corações que conseguem, diante de uma situação, de uma dor, de ver um filho assassinado, perdoar. E isso foi fundamental para a transformação do assassino, que se viu perdoado e a partir dali buscou uma nova vida. Então, queridos amigos, isso é a caridade para com os criminosos. Então são esses exemplos, são essas, digamos assim, inspirações que existem na nossa vida que nós precisamos ter para que nós possamos acreditar. Sempre há razões para nós acreditarmos num mundo melhor, num mundo mais humano, mais sincero, mais verdadeiro, mais amoroso, mais fraterno. E cabe a nós, claro, diante dos aprendizados, diante de todos os esclarecimentos que nós recebemos, cabe a nós também perdoar, mesmo que seja conosco. É difícil, muito difícil, é um esforço. Mas nós vamos conseguir, com esses exemplos magníficos e maravilhosos que nos são disponibilizados, com o maior exemplo de todos eles, Jesus, que disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, quando nós também o assassinamos, certo?
Aqui, Manualidade Artes em Tecido diz: das maravilhas de ser um ser eterno e ter todo o tempo do mundo para evoluir e aprender e colocar em prática o Espiritismo. Exatamente, isso é maravilhoso, sabermos que nós somos seres eternos, seremos felizes e perfeitos e poderemos sempre ajudar, fazer o bem e auxiliar a humanidade que, nós sabemos, sofre e precisa do nosso amor e do nosso amparo, do nosso entendimento. Certo, meus amores, meus queridos amigos, 8 horas, nossa live de hoje está finalizando por aqui. Espero que as orientações do Evangelho tenham servido para, digamos assim, fazer com que pouco a pouco os nossos corações se compadeçam um pouco das dores e dos sofrimentos e da condição dos outros e dos criminosos, todos aqueles que ainda agem em desconformidade com a lei de Deus, que nós possamos ter um olhar um pouquinho mais benéfico, indulgente e carinhoso de compreensão para com eles, certo? Vamos então fazer a nossa prece para que nós possamos nos despedir, tá bom? E na semana que vem tem mais estudo. Na semana que vem vamos iniciar o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Olha aí, difícil também, mas nós vamos conseguir e vamos estudar, conversar um pouquinho, ver como é que nós vamos pouco a pouco conseguir essa façanha. Tá bom, meus amores? Vamos então fazer a nossa prece de encerramento? Vamos lá então, nesse momento, meus queridos amigos, elevando o pensamento ao Mestre amado Jesus, agradecendo sempre a Ele pela oportunidade sublime e maravilhosa desse banquete espiritual. Senhor Jesus, muito obrigada. Sabemos que ainda somos tão pequeninos, ainda temos tanta dificuldade para perdoar. Mas sabemos que com o Teu Evangelho, ouvindo o Teu Evangelho sempre, orando, vigiando as nossas atitudes, pensamentos e emoções, pouco a pouco conseguiremos amar. Conseguiremos olhar o outro como a nós mesmos. Conseguiremos compreender o estágio evolutivo ainda de muitos irmãos que seguem no caminho do erro, mas que nós possamos vê-los como crianças espirituais, como doentes da alma, que precisam do nosso exemplo, do nosso perdão, do nosso amor, da nossa compaixão. Ajuda-nos, Mestre, a Te entender, a Te amar e a Te seguir, hoje e sempre. Que assim seja. Meus amores, meus queridos amigos, gratidão, digo eu, muito obrigada sempre pela presença.